Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Franzão. E hoje eu vou trazer um conteúdo legal, diferente. De repente você está acostumado aqui a ver convidados, a ver eu falar de histórias, enfim, da minha carreira, como que eu enfrento tópicos como, por exemplo, criatividade. Mas hoje eu quero trazer uma coisinha um pouco mais direta, tá? Para você aí que também trabalha com 3D, né, faz parte desse universo do ArcViz. Eu tô aqui em um quarto de Airbnb. Então, se você não me conhece, eu sou o Franzão e eu trago aqui nesse canal dicas e pontos importantíssimos para você aí que trabalha com 3D. Eu tenho uma experiência principalmente no mercado europeu e aí eu trago muitas coisas aí desse mercado onde eu vou explicando, onde eu vou fazendo essa relação com o mercado do 3D, do ArcViz do Brasil. E hoje eu quero falar de algumas coisas, tá? A gente quando começa no 3D, tem uma fixação pela técnica. Então, é muito comum você ficar ali e ver uma imagem de alguém no Facebook, no Instagram. Cara, como é que esse cara fez essa imagem? Eu quero saber exatamente qual foi o sol que ele usou, qual foi o HDRI que ele usou. O que eu tenho para falar para você? Isso é super comum. Você tá deslumbrado e você tá querendo entender, você quer fazer exatamente como aquela pessoa tá fazendo, porque você admira aquela pessoa. Então muita gente vem para mim no meu Instagram, ali me chamar para conversar, perguntar como eu faço as coisas. E na verdade você começa a perceber que tudo é muito simples. Um dia eu ouvi de um amigo que se você tá fazendo iluminação da sua cena e você tá complicando, tá meio complexo ali, tá errado. Porque iluminação é simples. E realmente, né? Muitas coisas aí que às vezes a gente acha que tem muita coisa mágica por detrás, na verdade é muito simples. Então, quando você começa no 3D, é comum isso. Isso é importante, porque a primeira coisa que você faz quando você começa é aprender a ferramenta. Tudo que vai acontecer depois vai depender desse fundamento. Então, você aprendeu a ferramenta? Beleza. Aí você tá aí agora disponível e você tá apto, não disponível, né? Apto, aí você está apto para começar a sua jornada como artista. Então, quando você faz um curso, você faz um treinamento, aprende o 3S Max, aprende o Corona, você está preparando a sua caixa de ferramenta para aí você começar a sua jornada como artista. Porque cada artista tem uma jornada, um estilo, um olhar, as suas referências, o seu repertório. E se você estiver nessa etapa, né, do começo, não se preocupe, isso é comum, tá bom? Só que em algum momento você vai ter que passar dessa fase e você vai começar a buscar diferentes áreas. Então, por exemplo, você tá aí hoje super preocupado e tentando entender, cara, como é que o Franzão fez essa imagem? Qual é o tamanho do sol? Qual é a intensidade? Será que é um HDRI? Qual é o renderizador? Quantas horas de pós-produção? E tudo bem, como eu disse, isso é comum, isso acontece. Mas, quando você passa dessa fase, o que acontece é que você começa a entender, e isso eu falo muito nos meus workshops, nos meus treinamentos, você precisa de um repertório para que você comece a aplicar a sua ferramenta e resolver os problemas do dia a dia. É como se fosse um mecânico experiente. Ele ouve o motor, ele já consegue dizer, não, aqui é esse problema assim, assado. Ele pode usar uma ferramenta alemã que ele tem, importada, mas ele também vai conseguir resolver aquilo de alguma outra forma se ele não tiver essa ferramenta. Porque ele tem fundamento, ele tem conhecimento, ele entende a ferramenta e ele vai se adaptar, ele vai resolver o problema. Se vai ser com a ferramenta X, Y ou Z, não importa, porque ele vai resolver aquele problema e ele sabe como resolver aquele problema. Como que a gente traz para o nosso dia a dia, né, como artista? Inclusive, o tópico AI entra aqui também. Porque você aprender a AI é mais uma ferramenta. Cada projeto é um projeto. Ele carrega uma complexidade e ele tem que ser resolvido. Existe um problema ali, né? Você precisa entregar alguma coisa, uma solução para aquele projeto. Então, às vezes é um resort, às vezes é um hotel, às vezes é um residencial, às vezes é um projeto mais conceitual para competição. E aí, tudo muda. Por isso que a gente não pode se apegar muito à ferramenta. Vamos supor, eu te dou aqui um preset de cena. Você vai usar esse preset, só que ele não vai servir para outras condições. No mundo real, na trincheira, isso é mais do que acontece. Então, muitos artistas se fixam muito na técnica e não passam dessa fase. Eles continuam nessa fase
por muitos anos, e aí existe essa falta de repertório e de criatividade, tá bom? O fotorrealismo não é sinônimo de um render foda. O que acontece é que o fotorrealismo, ele é a base, quando a gente está aprendendo 3D, tentar fazer uma textura e fazer com que aquilo pareça realista, uma modelagem, isso é a base e é o básico pra gente. É como aquela questão de entregar o projeto, fazer uma entrega. Fazer uma entrega no dia da entrega não é uma coisa que, nossa, eu faço isso, então já tô acima. Não, esse é o básico, esse é o mínimo esperado. O fotorrealismo, ele realmente é a base, mas ele não vai ser exatamente o ponto em que você consegue dizer, eu faço um render fotorrealista, isso significa que meu render é bom. O ponto e isso conecta até com o primeiro ponto. Ele resolve o problema? Resolve. Então, ele não interessa se ele tá exatamente fotorrealista, ultra realista, tem vários termos, né? Ultra realista. Ou se ele tá mais mágico, ou se ele tá mais artístico. Porque, de novo, eu tenho a minha experiência no mercado europeu. E esse mercado, ele sim é baseado no render fotorrealista. Mas, por conta dos tipos de projetos, a gente vai acabar indo para uma coisa mais conceitual, mais cinematográfica. Inclusive, isso reflete muito nas minhas imagens. Se você nunca viu as minhas imagens, nunca viu meu trabalho, tá aqui embaixo o meu site, franzan.com. Ali tem uma galeria com várias imagens que eu crio desde 2019 e ali você consegue entender do que eu tô falando e de qual que é o meu olhar. Então, você vai fazer um render fotorrealista? Tudo bem, essa é a base e super importante você saber setar o material e tudo mais. Mas o ponto você precisa resolver o problema que você está tentando resolver. O render que você está tentando fazer daquele projeto em específico que tem um briefing, que tem uma ideia, não necessariamente ser fotorrealista vai fazer com que seja um sucesso. Eu tenho muitos trabalhos onde num estágio inicial do projeto, eu vou explorar um tipo de iluminação que é tão conceitual que você olha e você fala, cara, isso aqui eu quase não consigo ver, ou tem muito fog, ou tá muito contrastado, mas é porque para o projeto e para esse mercado, né, em que eu faço parte, aquilo é essencial para aquela etapa do projeto. Você vai se adaptar. Pega a sua caixa de ferramenta e se adapte ao que vai aparecer para você. E aí, a AI não rouba o seu trabalho. E aí, não tem essa, porque você vai ser sempre o resolvedor de problema. E os estúdios europeus? O que eles sabem que você não sabe? Vamos lá, eu quero mostrar aqui 3 diferentes imagens de 3 estúdios da Europa diferentes, tá bom? Vamos aqui pro PC que eu vou te mostrar exatamente o que eu tô falando. Então aqui eu tenho 3 estúdios diferentes. Eu tenho primeiro o Mir, eu tenho depois aqui Playtime e também tenho Plomp. São estúdios que eu admiro e na primeira imagem a gente já consegue ver uma coisa super legal. Então, Opera House, né? Eu sou suspeito de falar, é o tipo de projeto que eu mais gosto de fazer, realmente. Ontem mesmo estava num concerto e tirei algumas fotos, vou fazer alguma coisa com isso com certeza. Quando a gente olha essa imagem, eu queria chamar a atenção para alguns pontos aqui. Primeiro que o contraste é muito bem trabalhado, o brilho, o contraste, e você pode observar isso colocando a imagem em preto e branco. Então, colocando a imagem em preto e branco, você tem essa leitura, né, da imagem dessa maneira mais simples para o seu olho, porque quando tem cor, a sua mente ela vai fazer uma combinação de tudo. E uma coisa que eu queria trazer aqui dessa imagem do Mir, que nem é uma imagem tão conhecida, é como que eles fizeram e como que eles foram muito, muito felizes na iluminação. Tem um evento acontecendo. Então não é uma arquitetura vazia, como aquelas fotos de fotografias de arquitetura, onde é tudo limpo, tilt aqui, né? É retinho e tal. Aqui é uma coisa mais que já está acontecendo. Ele tá ali no meio, já os músicos já estão tocando, né? A plateia já tá ali. E como que eles foram muito, muito bem, assim, na iluminação? A iluminação do palco,
ela é obviamente um foco, né, onde eu tenho a área mais clara aqui nos músicos, mas também tem toda essa parte aqui iluminando a arquitetura. É uma hierarquia de luz muito boa. Então, queria pontuar isso nessa imagem. Olha como que eles, representando a arquitetura, mesmo assim conseguem trazer esse elemento humano aqui, esse acontecimento na imagem, né, contando essa história de uma maneira muito balanceada. Essa imagem aqui, sinceramente, ela é o tipo de coisa que eu admiro muito e eu acho que é super importante a gente aplicar, que é um bom balanço e uma hierarquia na iluminação que tem uma intenção. Passando aqui pro lado, eu tenho essa imagem da Playtime. E se eu fizer o mesmo exercício, colocar ela em preto e branco, você começa a entender como que aqui, nesse caso, para mim o que mais chama atenção é como que eles estão usando essa luz contra a câmera. Então, se eu diminuir a exposição aqui, eu ainda consigo ver um pouco lá de fora, essa base, né, das mesas aqui, refletindo o céu, e subindo aqui a exposição, fica mais uma silhueta, né? Então, das cadeiras, da mulher aqui. Esse é um tipo de luz muito legal, muito interessante de ser trabalhado, principalmente nesse tipo de projeto mais conceituais. E aqui, o que a gente tem é essa luz, que é chamada de contre-G, que é uma expressão em francês, que é a luz contra a câmera. E esse é um ponto super legal aí que a Playtime aplica nessa imagem, e eu queria trazer para vocês pontuar. Super legal, esse tipo de luz é incrível, e não posso deixar de falar, de certa forma, da arrumação das mesas. Por quê? O olho humano, quando você coloca vários objetos na cena e você tem vários padrões, você se distrai e fica uma coisa mais confusa para você fazer a leitura da imagem. E aqui, o que a gente tem? A gente tem grupos das mesas e cadeiras onde elas, de alguma forma, elas formam um grupo maior. Então, selecionando aqui, ó, dá para ver que tá tudo nesse quadrante. E mesmo tendo aqui muita informação, a cadeira, o braço da cadeira, o tampo da mesa, a flor, o pé da mesa, mesmo tendo muita informação, como essa informação tá agrupada, isso simplifica o olhar. Também um outro elemento super importante para você ter em mente. Seguindo em frente aqui, eu tenho uma imagem do Plump, que é um estúdio, se eu não me engano, de Londres. Eles são super legal, eu admiro muito o trabalho deles. E aqui eu tenho um tipo de projeto, mais conceitual, obviamente, né? Acho muito legal essa imagem. A maneira em que ela é simétrica, então tem essa geometria no centro da imagem. E aí, tenho aí o skyline aqui, onde ele vai crescendo, né? Então, se eu pegar aqui o lápis, ó, onde ela vai crescendo, né? Das laterais, e é tudo muito simétrico, né? Então eu tenho aqui essa arquitetura orgânica bem no centro da imagem, né? Ela também, se eu faço esse exercício de colocar em preto e branco, eu consigo entender que é o ponto mais claro da imagem, tem esses highlights aqui, né? Essa curvatura, tem esse caustics e também, obviamente, um mood Blue Hour, né, que é esse azul super legal. São 3 exemplos aqui de 3 estúdios internacionais para vocês. Tem sempre algo que é pra gente descobrir e entender sobre eles, tá? Então, inclusive, se você quiser mais conteúdo assim, comenta aqui que eu trago, tá bom? E eu já vou engatar aqui para um outro ponto. Você se considera um artista ou você acabou virando um operador de software? Quando eu digo isso, talvez você até já entenda o que eu estou querendo dizer. E com o tempo, você começa a entrar em um ciclo, né, de fazer imagem, porque o dia a dia é muita coisa, né? Então você geralmente até trabalha em mais de um projeto ao mesmo tempo. Às vezes não é o seu caso, mas às vezes eu sei que esse é o caso, né? Ou se você não trabalha em vários projetos ao mesmo tempo, você termina um, vai para outro e você precisa estar sempre ali se adaptando, como eu disse aqui no vídeo. De uma certa forma, muitas pessoas vêm falar comigo, né? Franzão, cara, eu sinto que eu não tô criando mais nada, não tô fazendo mais nada, eu tô ali apertando o botão, né? E também várias ferramentas hoje em dia, várias AIs e tudo mais. É uma coisa que você começa a sentir que tá te travando, né? Você entra ali num limbo e realmente é difícil. Eu sei como que é. Porque
é o dia a dia, é a rotina, são os projetos, são os clientes. Às vezes os clientes eles são tão parecidos, né? Enfim, dão os mesmos comentários, ou não entendem o que você está querendo dizer, mas de forma geral vai entrando numa rotina, né? Então o que eu tenho da minha, o que eu ao longo dos anos eu também me senti estacionado, né? E apertando o botão ali, enfim, de uma forma robótica. E cara, sabe como que você consegue sair dessa? Sinceramente, você é um artista. Você começou nessa área porque você quis. Esse é até um ponto que a gente tem em comum. Ninguém chegou pra você, nossa, filho, nossa, eu tenho um sonho que você se torne artista. Não, na verdade é o contrário, né? De repente você fez até arquitetura ou engenharia e entrou nessa área porque gostou e teve que até que abandonar. Então você meio que vai contramão. Você tem aí vontade e você tem paixão pelo que você faz, porque você escolheu fazer isso. O que eu falo pra você? E de forma muito prática. Quando você tem uma ideia e você tenta implementar ela em um projeto, pode ser, e acontece muito, que essa ideia não é aceita. Ou ela não funciona para aquele projeto, ou é o cliente, de qualquer forma. Quando você tiver uma ideia, tenta colocá-la em prática. E tenta colocá-la em prática, se você não consegue no trabalho, em seus projetos pessoais. Então eu bato muito nessa técnica dos projetos pessoais, é super importante. Nos meus treinamentos também, né, eu tô sempre trazendo os sketches, que faz parte do meu workflow, é um ponto crucial. O que eu vejo é que às vezes as pessoas acham que tem que saber modelar, tem que saber fazer tudo da cena, tem que modelar a cena inteira para fazer uma imagem, senão não vale. Mas aí que você se perde, porque a gente não está falando sobre um arquivo que vai para um cliente ou um arquivo que vai ficar ali, que você vai compartilhar com o time, no escritório e que tem que ser absolutamente organizado. Ou também a questão de modelar. Às vezes eu tô com uma ideia de fazer uma imagem em Londres. Cara, eu vou pegar uma foto de Londres, vou pegar uma torre de uma biblioteca, vou modificar ela, vou colocar uns twists, vou fazer uma loucura, vou fazer aquela imagem. E de repente é uma imagem, mas essa uma imagem te conecta com esse seu lado artístico e mantém essa chama acesa aí de artista. Não se cobre muito, cara. Se você tá aí, quer fazer uma imagem, mas você pensa, putz, mas eu vou ter que modelar tudo. Não, tenta achar meios, tenta achar coisas prontas, mas se expresse, faça a sua imagem. Tem, claro, vários pontos que você precisa quebrar e barreiras, como por exemplo, eu tenho que fazer uma imagem 5K, eu tenho que fazer uma pós-produção super complexa, sendo que não, você pode fazer uma coisa muito mais simples, mas expressando a sua imagem. Então o que eu falaria de modo geral? É melhor uma imagem de 1000 pixels, mas uma imagem pronta, do que uma imagem de 5000 pixels onde você não termina ela. Por que os clientes aprovam suas imagens, mas você sente que não está impressionando muito? Esse é um tópico interessante, em que na verdade talvez nem é da parte do cliente, mas você sente que está entregando, mas você não está feliz com o que você está entregando. E esse é um ponto super interessante, porque às vezes o cliente já vem com uma ideia de câmera, de repente até com uma ideia de luz, e você precisa seguir e ter essa diretriz porque você tem um cliente, de novo, você está resolvendo um problema, mas você não está ali colocando as suas ideias. Cara, às vezes você vai precisar de uma ousadia para sugerir alguma coisa. Então, como que você pode fazer isso? Você precisa entregar o que o cliente está esperando, ponto. Mas você pode fazer um over-delivery. Então, o que é o over-delivery? Você vai entregar mais do que ele está pensando. Você não promete aquilo, mas você entrega mais. E esse entregar mais é onde você coloca o seu olhar. Então, é como se você entregasse para o cliente a imagem que ele quer, a imagem que ele espera e a imagem que você acredita que funciona para aquele projeto, para aquela condição, para aquele contexto, né? Para aquela imagem que você está fazendo. Que, de novo, sempre muda, sempre adapta. De forma prática, imagina assim, o cliente quer uma imagem da fachada frontal. Faz essa câmera, faz essa imagem com essa luz, faz. Mas, de novo, pega e faz uma coisa extra. Pega a sua câmera na mão, aí no software, né, na mão. Cara, brinca com a lente, faz um close-up da fachada, faz uma coisa mais conceitual que você acredita que faz sentido para aquele projeto. Então, se você identificar alguma coisa que faz sentido no seu olhar artístico, faz e entrega. Isso não vai arrancar pedaço. Você está fazendo over-delivering.
Então, de uma certa forma, quem está recebendo aquilo até se sente numa obrigação, entre aspas, de te retribuir. O cliente pode fechar mais imagens, então, de repente, uma imagem mais comercial que você entregou, que ele esperava, mas ele também entende que aquele projeto dele tem um potencial diferente, ele nunca ia saber se você não entregasse. Para você começar a entender e passar esse sentimento de que você não está gostando do que está entregando, de repente é porque você está seguindo as ideias do cliente, né? E você não está trazendo o seu input. Eu preciso ser técnico para iluminar uma cena, mas, ao mesmo tempo, existe o lado artístico que eu também tenho que implementar e eu tenho que aprender. E isso é repertório. E isso é o tipo de coisa que você vai aprender fazendo, pesquisando. De repente você está viajando, você está andando pela rua, observando aí a iluminação, como que as coisas acontecem, vendo filmes, indo para museus. Tudo isso vai agregar para você. É importante você entender a diferença de ser muito técnico, dessa técnica ali, e dessa parte artística. Então, no nosso ramo, o artista que é valorizado é o artista que tem esses dois âmbitos, esses dois lados muito bem trabalhados, tá? Então, ele tem esse lado artístico e tem esse lado técnico. E esse lado artístico não tem uma receita de bolo para você. O técnico você de repente você faz um curso, você aprende, tudo bem. Mas o artístico, ele depende de você. Tudo que você consome vai fazer com que você tenha esse repertório e aplique nas imagens. E aí, como que a gente amarra esse vídeo todo? Você fazendo seus projetos pessoais, você está aplicando a sua técnica e o seu lado artístico, que são suas ideias. Então, quanto mais você está fazendo aí esse exercício de criar projetos pessoais, inventar projetos, desenhar, fazer imagens ali de tópicos, né, e elementos. Por exemplo, vou fazer uma imagem muito conceitual, tipo uma do Mir, tipo uma do Franzão, tipo uma da Brick, de um projeto mais conceitual, diferente do que eu faço no dia a dia. Você está exercitando a sua mente e aí você vai trazendo repertório, tá bom? E para a gente fechar esse vídeo, eu queria trazer aqui um último ponto, que é o que separa uma imagem correta de uma imagem que ela é impactante, ela é inesquecível. Sinceramente, se você trabalha uma luz muito bem, a luz é um dos pilares fundamentais para a gente como artista. Se você tem uma luz muito bem trabalhada, e eu te mostrei exemplos aqui disso, cara, você vai impactar as pessoas. O ser humano, quando ele olha uma imagem, a primeira reação e a primeira decisão se gosta ou não é muito rápida, são milésimos de segundo. Isso acontece com uma pessoa também, né? Você vê uma pessoa, se você gosta ou não, muito rápido. Você quer entrar e começar a ter imagens, fazer imagens que impactam mais? Foca na iluminação. Tem muitas coisas importantes que eu falo nesse canal e vou trazer mais vídeos falando sobre isso, como composição, texturização, como pós-produção, mas se você entende luz e se você aplica a luz de uma maneira que impacta, cara, você já está meio caminho andado. De repente, esse é um ponto inicial para você começar a sua jornada aí, para esse lado mais artístico. Isso que eu queria trazer para você. Você precisa impactar num primeiro momento. A sua imagem, ela é correta, tecnicamente muito bem feita, mas a iluminação vai te levar para um outro patamar. Galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos assim, comenta aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.